Hoje eu vou falar sobre uma situação que poderia muito bem ser uma obra de ficção bizarra e assustadora, mas na verdade é a vida real. Vocês já devem ter percebido pelo título do vídeo que eu vou falar sobre o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara. Eu conheci esse cara no dia que ele se tornou presidente, porque eu tava acompanhando as notícias e um novo presidente na Câmara. Naquela época eu tava começando a ver alguma coisa sobre política, eu falei, vamos ver, né? E aí eu fui procurar os perfis dele em todas as redes sociais para ver o que ele falava, qual era o discurso. E já nas biografias dele já falava que ele era um babaca fundamentalista, sabe? Daquele evangélico homofóbico e machista, enfim. E aí eu fiquei, meu Deus, sério que esse cara é o presidente da Câmara? Mas eu falei, beleza, talvez ele não seja tão assim, talvez eu esteja enganado. Mas eu estava certo, né? Dias depois saiu uma notícia que eu tava lendo e que falava que os políticos estavam putos porque o Eduardo Cunha tinha prometido mundos e fundos para as pessoas votarem nele, para ele se tornar o presidente, né? Tinha subornado uma galera, prometido coisas, e quando ele chegou, ele não cumpriu nada. E eu fiquei tipo, talvez ele não seja legal, sabe? Talvez foi isso, ele passa essa imagem de que ele é um cara ruim, mas na verdade ele chegou lá agora e agora ele vai botar ordem no barraco. Só que aí eu percebi que não. Novamente eu me enganei com o Eduardo Cunha. Eu descobri que ele já estava com ódio ali do governo do PT, ele estava plenamente insatisfeito. E aí ele fez até uma declaração antes de se tornar presidente, que foi tipo assim, se a Dilma não sabe o que é respeito, ela vai descobrir da pior maneira. Ou seja, ele já foi num intuito de vingança, entendeu? Desde então a gente tem acompanhado as coisas bizarras que o Cunha faz na vida dele e com a nossa vida, né? Primeiro foi aquela coisa do aborto, que ele falou assim, não, a pauta do aborto só vai ser discutida nessa Câmara por cima do meu cadáver. Que coisa ridícula, que coisa de ditador, sabe? Ele não dá nem liberdade para as pessoas discutirem um assunto que na cabeça dele não tem que existir, sabe? Não tem que ser discutido. Isso é muito bizarro. E aí depois teve um caso que é, assim, você fica espantado. Eu fiquei, meu Deus, alguém pode fazer isso? Que foi da votação do financiamento de empresas privadas para campanhas políticas. E aí eles tinham votado que não, mas aí foi nisso que eu percebi, e já com aquele negócio dele ter prometido coisas pra políticos, que ele não era só corrupto, ele era mais corrupto que os outros, entendeu? E teve um caso que me deixou muito assustado, que foi a votação sobre o financiamento de empresas nas campanhas políticas, né? E obviamente a gente não quer que isso aconteça, porque se uma empresa tá financiando um candidato, não é porque ela acredita no ideal, não é porque ela tá pensando no bem da comunidade, é porque ela vai ter algum tipo de lucro ali, é o que as empresas fazem, né? Tipo, vai lá, Dilma, seja feliz, menina, gosto de você, gosto da tua cara. Não, não é isso. E eu tô falando da Dilma porque ela é presidente agora no caso, tá? Mas isso vale pra todos os candidatos possíveis. E aí foi rejeitado, e no dia seguinte sai uma notícia falando assim, a Câmara recua e agora foi aprovado o projeto, então as empresas podem sim financiar políticas, campanhas políticas. Caraca, que bizarro, sabe? Ninguém poderia fazer isso. Existe inclusive um parágrafo na Constituição que fala que se uma proposta foi vetada, foi rejeitada, você não pode colocá-la de novo. E aí o caso dessa semana foi isso, né? Que era a redução da maioridade penal, que eles estavam discutindo se eram contra ou a favor. E aí a gente tinha conseguido negar, assim, vetar o projeto. Foi uma madrugada feliz, todos nós comemoramos bonitinho nas nossas casas, nos nossos twitters. Ficamos todos, crianças não vão pra cadeia, sabe? Que era uma coisa que nem deveria ser pensado. E aí no dia seguinte eu acordo com a notícia dizendo que o Eduardo Cunha tinha colocado um projeto muito semelhante ao original, afinal ele não pode colocar o mesmo projeto, seria inconstitucional. Mas ele colocou um projeto que era praticamente a mesma coisa, mudou uma linha ou outra ali e pronto, a essência do negócio ele conseguiu e foi aprovada, porque aí ele teve um tempo de convencer a galera, de já oferecer outras coisas que nós sabemos, que ele é um cara que oferece coisas, né? Não é como se fosse calúnia isso. E toda essa situação me lembra muito House of Cards, inclusive vários veículos estão mencionando todas essas coisas que estão acontecendo como House of Cunha, que faz muito sentido, porque House of Cards conta a história do Frank, que é um senador, e ele fica muito puto com o presidente porque ele acaba não ganhando um cargo que ele queria muito. E ele começa todo um plano de vingança, sabe? Se o presidente não sabe o que é respeito, eu vou ensinar ele da pior maneira. E aí ele começa a fazer vários acordos e várias artimanhas para conseguir o que ele quer. E quando eu conheci eu fiquei, nossa, que muito louco, sabe? Porque eu sempre tive esse interesse por política, mas eu não sei vocês, só que eu tinha a sensação de ser algo muito distante, sabe? Que eu não entendia, porque afinal de contas
Essas pessoas estão ganhando muito bem, mais do que a minha família inteira, por exemplo, uma pessoa só, pra poder resolver os problemas do nosso dia a dia, sabe? Pra tomar as decisões certas. Então você imagina, tipo, ele tá lá fazendo, ele vai fazer a coisa certa. E aí acaba ficando distante, e com House of Cards eu acabei me aproximando disso. Falando, nossa, é o dia a dia dessas pessoas, é o trabalho dessas pessoas, da mesma maneira que a gente vai pro nosso trabalho e tem intriga, e tem ciúme, e tem inveja, tem objetivos, o deles também, exceto pelo fato de que o trabalho deles define o destino de todos nós. E aí beleza, eu mostrei a série pra uma amiga, eu falei assim, assiste, que essa série aqui é genial, Frank é foda, sabe? E ela me respondeu falando assim, eu odiei essa série, é horrível. Porque na verdade é isso que os nossos políticos fazem com a gente, sabe? Fala, eu vou fazer um plano de educação, mas não porque ele quer que tenha educação, mas porque isso vai financiar outra coisa e a gente vai poder trazer dinheiro pra cá e eu vou poder oferecer cargo pra fulano, pra ciclano, e isso vai ser bom pra mim. Sabe, a política não deveria ser isso. E eu fiquei, caraca, eu tava assistindo House of Cards com os olhos errados, sabe? Porque na verdade é isso mesmo que acontece, é isso que eles estão fazendo lá e aqui em todos os lugares, e não tem que ser assim. Por conta de tudo isso, eu recomendo fortemente que você assista a série do Netflix e leia o livro do House of Cards, que existe e que tem uma história diferenciada da série, mas é o mesmo esquema. Porque, assim, gente, a gente tem que se aproximar de política de alguma maneira, né? E se os livros, as narrativas podem fazer isso, que seja. Se você tem preguiça de acompanhar um jornal e o que tá acontecendo, faça um pequeno esforço, sabe? Não me diga, eu odeio política. Você não odeia política. Se você tá indo pra universidade, é política. Se você tem um trabalho, se você tá ganhando pouco ou muito, é política, sabe? Se o tomate tá caro no mercado, é política. É uma coisa que envolve todos nós. Você pode não saber todas as coisas, mas pelo menos o básico de uma coisa que afeta a sua vida e da sua família e de todas as pessoas, você precisa saber, ok? E esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que eu não falei muito de literatura, embora tenha uma recomendação de livro, mas eu acho que esse vídeo tinha que existir, né? Alguém tem que falar, e se você ainda não tá por dentro de tudo que tá acontecendo, de tudo que esse cara tá fazendo, eu acho extremamente importante você abrir os seus olhos, ok? Aqui no Cabine Literário a gente tem literatura com personalidade, então se inscreva aqui no canal e dê joinha no vídeo, compartilha, me ajuda a espalhar essa mensagem, porque, né, a gente tem que chegar nas pessoas, tem que falar assim, política não é um bicho de sete cabeças, é meio assustador, tem esse cara aí? Tem, mas a gente vai conseguir, tá bom? Um beijo e até semana que vem, gente!